versículos 1 a 8. Todos encontraram? Sim? Então assim diz assim a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Vamos orar? Pai, somos gratos, Senhor. Somos gratos por esse culto de ação de graças e gratos pela vida de cada um que conseguiu concluir, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, porque tem levantado uma nova geração de expositores da Sua palavra, porque tem levantado homens e mulheres, Senhor, sedentos pela Tua palavra, que o buscam, Senhor, para que possam mudar esse mundo. Pois não há nada, Senhor, nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Sabemos, Senhor, que Sua palavra tem sido distorcida constantemente. Que o Senhor prepare novas pessoas para trazer a verdade em meio às mentiras. Que o Senhor prepare uma nova geração, assim como Paulo preparou a Timóteo. Em nome de Jesus, amém. Alguns de vocês já devem ter visto aquele filme Até o Último Homem. Geralmente tem no Netflix, onde um soldado, Desmond Doss, era um soldado que ele não gostaria, ele não pegaria em armas, e mesmo assim ele foi para a guerra, para o fronte. Outros filmes de guerra também vão mostrar sempre pessoas que têm atos corajosos de tomar frente no campo de batalha e estão dispostos a dar suas próprias vidas por valores maiores do que eles mesmos. Dunkirk, outra obra de guerra, a gente vê um pequeno naviozinho de guerra, um pequeno navio pesqueiro, atravessando mares turbulentos, a fim de resgatar soldados numa ilha japonesa. Paulo, ele está falando aqui a Timóteo sobre uma verdadeira batalha que todo pregador vai ter que passar. Paulo está falando que, independente de qualquer coisa, o Evangelho deve ser pregado. Independente de qualquer repúdio, independente de qualquer boicote, independente de qualquer ato vexaminoso que o pregador tenha que passar. Haveremos de tomar frente na guerra de Jesus Cristo para expandir o seu reino. Devemos pregar em tempo e fora de tempo, mesmo em meio ao sofrimento, ao desprezo e à dor. Que não tenhamos receio de pregar em qualquer circunstância. Esse texto, se vocês me acompanharem, apresenta 3 doutrinas principais. No versículo 1, nós podemos ver que Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a sua ira está sobre todos. Todos os homens caídos, hão de ser julgados por aquele que há de vir novamente. No versículo 8, nós vemos que Ele dará a coroa de justiça àqueles que amarem a sua vinda. Se Ele há de julgar os vivos e os mortos,
Aqueles que estão em débito com o Senhor, com certeza o temerão. Mas Ele há de dar a coroa da vida àqueles que amarem a sua vinda. O que haverei de temer? E por fim, a terceira é que Ele há de vir. Muitas vezes nós, enquanto evangélicos, a gente segue toda uma rotina espiritual, a gente esquece dessa verdade tão latente. Jesus Cristo há de voltar. Jesus Cristo há de voltar aqui e julgar os vivos e os mortos. E por isso a urgência na nossa pregação. E por isso a urgência que nós possamos levar as suas palavras aos confins da terra. Bem, nos tempos que temos vivido, que muitos teóricos têm chamado de pós-modernidade, hipermodernidade, são termos que a maioria de vocês já devem estar familiarizados. Bem, todos os valores são de certa forma relativos, não são, Bauman define como valores líquidos, ou seja, não são sólidos. O amor não é mais sólido, a justiça não é mais sólida, e a verdade também não é tida mais como algo sólido. E esse tempo, a pós-modernidade, ela não suporta a sua doutrina exatamente porque ela é uma verdade objetiva. Ela não é uma verdade relativa, ela não comporta que outras verdades além dela existam. Não é como se houvessem, vocês já devem ter ouvido, todos os caminhos levam a Deus. Pois é, não é assim. A sã doutrina arroga que somente o Evangelho de Jesus Cristo leva a Deus. E isso, se você falar hoje em dia, você é tido como intolerante. Mas esse é o preço de viver o verdadeiro Evangelho. Hoje, em nome da tolerância, da pluralidade, o homem, esperamos que a gente seja só mais um dos mestres deles. Assim como no versículo 3 desse capítulo, que fala que os homens haverão de amontoar mestres para si mesmos. Olha só, amontoar, ter em excesso. Quando eu penso em muitos, eu penso em um lugar de repente cheio. Mas quando a gente pensa em amontoar, a gente pensa no ônibus de repente lotado de pessoas que não cabe mais ninguém e que vai empurrando para dentro. Nesses tempos, as pessoas hão de querer tantos mestres que haverá confusão, nem elas mesmas saberão qual é a verdade. Bem, como dito anteriormente, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 67 depois de Cristo, ao jovem pregador Timóteo, que estava tendo alguma dificuldade em relação à pregação. Ele passava exatamente por muitas coisas que os pregadores da atualidade, aqueles que hão de balançar a bandeira do verdadeiro evangelho, estão passando. E aqui que a gente vai ver o que Paulo realmente disse a Timóteo e que vai falar com a gente. Bem, Paulo, ele apela a Deus e a Cristo como julgador para obrigar Timóteo a exercer essa função. Olha que pesado. De modo parecido com o que Calvino ouviu de Farel, se eu não me engano, falando para ele ir para Genebra. Aqui Paulo, ele fala com Timóteo, ele fala que Deus que há de julgar os vivos e os mortos. Então ele fala isso por quê? Exatamente para que o peso do julgamento de Deus recaia sobre os ombros de Timóteo, de forma que ele pese sobre a função dele, pense sobre a função dele, que ele reflita a respeito de fazer a função dele de maneira excelente. O fato dele lembrar que Cristo há de julgar, ele mostra que Timóteo, de certa forma, não deveria ser negligente com o seu ministério, porque ele também poderia ser alvo daquele julgamento. Imagine ter sobre os ombros o julgamento de Cristo. É isso que Paulo faz em relação a Timóteo. Timóteo, Deus há de voltar e Ele julgará os vivos e os mortos. Bem, se o Evangelho é verdade,
como eu disse anteriormente, Deus há de julgar os vivos e os mortos, é urgente que nós preguemos sem medo das consequências. Ele há de julgar os vivos e os mortos, mas se somos salvos pela graça de Cristo, não havemos de temer esse julgamento, porque Ele já derramou o sangue dele pela sua igreja. Ele já derramou o seu sangue porque Ele era o único que tinha o mérito para fazer isso, pela sua igreja, por cada um que compõe a sua verdadeira igreja. Então, que consequência a gente pode temer? Que medo poderemos ter em relação à pregação do Evangelho? Não há mal maior que alguém possa fazer do que o julgamento da ira de Deus sobre nossos ombros. Não há morte, não há zombaria, não há nada mais pesado do que o julgamento de Deus. E se somos salvos pela graça, isso não é mais nada. Nem a morte, nem a zombaria, nem a exclusão, não é mais nada. Tudo isso se torna leve. Falam que John Knox, quando ele chegava diante da rainha, ela tremia, porque ele tinha certeza da própria salvação. Temia mais Knox do que os exércitos. E assim o Senhor quer que sejamos também. Que tenhamos tanta certeza do Evangelho que não temamos pregar para ninguém sequer. Porque maior do que qualquer exército, Deus vivo está conosco. Nós não devemos temer, porque a mesma mão que há de julgar os vivos e os mortos são as mãos que garantem, que foram furadas para garantir a nossa salvação. Bem, e como Deus, Ele ofereceu prova do seu cuidado para nós, conosco, não poupando nem mesmo seu próprio Filho, Ele também não deixará impune aqueles que possam negligenciar o seu ministério. Porque servir o seu ministério, mostra realmente aqueles que foram chamados, mostra exatamente esse chamado, e mostra exatamente a salvação, como marca da salvação da graça que Ele teve. Paulo, em seguida, ele fala, ainda no versículo 1, pela manifestação do seu reino, para lembrar Timóteo que, apesar do governo de Cristo ele ter se estendido dos céus à terra e passar por todas as nações, ele não está plenamente manifesto ainda. Ele haverá de ser plenamente, ele há de se descortinar quando proclamarmos a sua verdade, o Espírito convencer o coração dos homens. Mais do que projetos políticos de expansão do reino de Deus, o projeto de Deus para a expansão do seu reino é através da pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito Santo ao coração dos homens. Haveremos de ter nações cristãs quando passarmos a ter homens cristãos. Passaremos a ter famílias saudáveis quando passarmos a ter famílias redimidas pelo Evangelho de Cristo. O papel do pregador é mais do que o entregador de panfletos. E eu não digo isso subestimando. O papel do pregador é mais do que alguém que simplesmente fala ao vento. O papel do pregador é ser o meio pelo qual Deus há de redimir o coração. É o meio pelo qual Ele há de expandir o seu reino por meio da sua palavra. E nós devemos estar preparados, assim como Timóteo deveria estar preparado, para pregar não somente em momentos confortáveis, mas principalmente quando nós estamos desconfortáveis. Paulo diz exatamente isso, que devemos pregar em tempo e fora de tempo. E ele está dizendo exatamente isso. Pregue nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Nos momentos que parecem mais inoportunos para você pregar. Pregue em tempos que você vai ser rodeado. E o engraçado também é que muitas vezes, e eu já ouvi muitas vezes esse papo, tomara que caia sobre o Brasil grande perseguição para que o Evangelho possa florescer. Quantas vezes a gente já não viu isso?
Mas é engraçado que até mesmo os tempos fáceis, eles são obstáculos para nós, para a pregação, porque muitas vezes nós nos acomodamos nos bons tempos. Diante dos bons tempos, nós nos acomodamos. E diante dos maus tempos, nós muitas vezes nos acovardamos. Devemos pregar em tempo e fora de tempo, sem temer o juízo que há de cair sobre nós, e sem nos acomodarmos sobre o conforto que a gente tem à nossa frente. Paulo diz a Timóteo ainda, no versículo 2: corrija, repreenda e exorte. O que pode ser a causa do sofrimento que deve ser suportado, o que é a causa do sofrimento que provavelmente tem que ser suportado. Ou seja, ele vai exortar homens que odeiam o Evangelho. E isso causa um sofrimento ao pregador de certa forma, porque não é fácil. Mas ele insiste dessa forma para que a gente possa ser vibrante, a gente possa ser insistente, corajoso em levar o Evangelho. Afinal, o coração dos homens não é fácil de ser aberto. Ele é aberto somente pelo Espírito Santo. Por isso, por conta da urgência, a gente tem que levar o Evangelho até as últimas consequências. E isso é um alerta, porque os tempos maus, além de ser um alerta para que nós preguemos o Evangelho, ele tem que ser um incentivo para que preguemos o Evangelho. Quanto mais inoportuno os tempos parecerem para pregar o Evangelho, esse é o tempo de pregar o Evangelho. Tenho ouvido falar que tem havido grande avivamento na China. China comunista. Li alguns anos atrás, em alguns livros, que haviam pessoas que, assim como quando aconteceu a Revolução Chinesa, eles pegaram suas Bíblias, colocaram em latas e enterraram. E tempos depois, quando a coisa ficou um pouco mais mansa, eles tiravam suas Bíblias e revezavam entre as famílias para poder ler. Isso foi muito tempo atrás. Mas hoje nós temos visto os frutos do Evangelho, almas se convertendo, pessoas se dobrando diante do Evangelho em um contexto que é totalmente contrário ao Evangelho, onde o único Evangelho suportado é o Evangelho que se ajoelha diante do Estado. Mas o verdadeiro Evangelho está florescendo. Por quê? Porque quanto mais inoportuno for o tempo, esse é o tempo de pregar o verdadeiro Evangelho. Porque é somente quando a gente vê a doença, quanto mais doente, mais a gente precisa do médico. Bem, mas no contexto brasileiro a gente tem visto coisas também. Não somente perseguições como as chinesas vindo do Estado, mas vindas do nosso conforto, como eu disse, dos bons tempos. Aqui não há perseguições veladas ao Evangelho, apesar de haver zombarias, como a gente tem visto coisas do gênero. Mas por conta do conforto temos visto realmente pessoas amontoando mestres, assim como Paulo havia falado. Pessoas procurando mestres de acordo com a coceira dos seus ouvidos. Quando ele fala de coceira nos ouvidos, ele está falando exatamente isso. Porque quando a gente está com alguma parte coçando, o que a gente faz? A gente coça. A gente busca saciar. Ele está falando, as pessoas estão coçando, querendo algo que possa saciá-las. E elas têm achado de falsos mestres. Ultimamente temos visto pessoas falando que tem tanta justiça quanto o próprio Deus. Pessoas que têm falado que não são caídos, de certa forma. Que Deus providencia tudo de acordo com a vontade da pessoa, vontades terrenas. Temos visto todo tipo de absurdo, supostamente em nome do Evangelho aqui no Brasil. São pessoas que têm amontoado mestres para coçar os próprios ouvidos. É aquilo que elas querem ouvir, que elas têm ouvido. E se havemos de ter falsos mestres, é porque nós, enquanto crentes, temos dado espaço para esses homens. Nós temos dado espaço demais
e nos adequado demais aos nossos tempos a ponto de tolerar o falso evangelho. A ponto de muitas vezes defendermos e falarmos bem assim, pelo menos ele está pregando o evangelho, ele está evangelizando. E o cara está falando que tem tanto, olha para Jesus e tem tanta justiça quanto Jesus. Gente, isso não é pregação do evangelho. Isso não tem que ser suportado no culto. Pelo contrário, em tempos como esses, devemos pregar o verdadeiro evangelho. Em tempos como esses, que verdadeiros pregadores do evangelho têm que se manifestar e pregar. Tempos como esses que temos que pregar não somente a salvação, mas a santificação, de acordo com a vontade de Cristo. Devemos pregar, por isso a importância, devemos pregar expositivamente e aconselhar de maneira redentiva. Muitos têm misturado os conceitos de pregação, coach, pregação, palestra, infelizmente de maneira errônea, fazendo pontes errôneas com tudo quanto é tipo de coisa, aconselhando de acordo com o programinha da TV, aconselhando de acordo com o que a pessoa acha, com o que o livro de autoajuda diz, mas não de acordo com o que a palavra diz. São nesses tempos que a verdadeira pregação tem que se manifestar. Paulo, inclusive, ele chama a pregação, essas falsas verdades, ou seja, mentiras, essas falsas verdades, entre as mentiras, de fábulas. Perto do evangelho, elas são historinhas. O evangelho é a verdade. Ele suporta outras verdades. Perto do evangelho, tudo isso não passa de piada. Perto do evangelho, tudo isso não passa de histórias, de contos da carochinha. Não são verdades. E Paulo, ele diz isso também a Timóteo, e em seguida ele pede para que Timóteo seja sóbrio. Por que sóbrio? Porque apesar de sermos salvos, nós ainda somos falíveis. Nós podemos nos deixar levar pelos ventos dos nossos tempos. Por isso ele aconselha Timóteo, seja sóbrio, não se inebrie com as novidades dos seus tempos. Pregador expositivo, conselheiro redentivo, não escute os ventos dos nossos tempos. Pregue, assim como Spurgeon dizia, as velhas boas novas. O evangelho não mudou. O evangelho continua o mesmo. A palavra do Senhor ainda continua inerrante, infalível. Nós não precisamos apelar para estratégias humanistas para conquistar o coração do homem. Não precisamos apelar para eventos para conquistar o coração do homem. Nós não precisamos apelar para os anseios superficiais do coração do homem. Nós devemos apelar ao Evangelho de Cristo. Devemos apelar para o sangue derramado de Jesus na cruz para redimir a sua igreja. E Ele há de converter aqueles que são seus. Nós não precisamos de mais entretenimento. Não precisamos de mais autoajuda. Nós precisamos do Evangelho. E nada além do Evangelho. Paulo, em seguida, ele fala, um pouco mais na frente, que ele combateu o bom combate e terminou a carreira. Olha a satisfação desse homem, ciente da própria morte, ciente que em pouco tempo estaria perto do seu Deus. Mas mesmo assim, se a gente olhar com nossos olhos naturais, talvez a gente olhe e veja um fracassado, um homem preso, abatido, perto de ser morto. Mas ele diz com satisfação que combateu o bom combate. E havemos de seguir essa carreira, se pregarmos com justiça, pregarmos com fidelidade, de um dia chegarmos ao final da nossa carreira e poder falar exatamente as mesmas coisas. Combati o bom combate,
combate de Cristo. Ele estava na frente, não com minhas próprias forças, mas com as forças dele, porque eu sou capaz, mas ele nos capacita. Paulo, nesse momento, ele fala que terminou o combate, terminou a carreira, repetindo aquilo que ele pedia para Timóteo ser, lá no capítulo 2, versículo 3. Ele falava para Timóteo para ser como um bom soldado, para ser como um bom atleta, porque ele era assim, e para ser como um bom lavrador. Porque o bom soldado, ele haveria de combater o combate de Cristo. Além disso, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que todo bom soldado de Cristo haveria de sofrer. Ele diz o seguinte: Timóteo, não vai ser mole, não. Se você é um soldado de Cristo, você vai sofrer. Você vai sofrer. E ele fala exatamente de terminar a carreira, falando do ofício do atleta, que ele falou que Timóteo deveria ser parecido com ele também. Corra a corrida de Cristo de acordo com as regras dele. Você há de receber a coroa da vida. Não por mérito. Não estou dizendo que você há de fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer e você há de ganhar a coroa da vida. Mas aqueles que são salvos ganharam a coroa da vida e hão de cumprir as tarefas que o próprio Cristo passou para nós. Não tenhamos medo de sofrer. Não tenhamos medo de cumprir a nossa missão. É urgente que a pregação chegue a todos os ouvidos, que chegue a todos os lares, que chegue a todas as pessoas, porque Cristo está de volta. Então, que nós possamos pregar em tempo e fora de tempo, que possamos ser sóbrios e pacientes na pregação do Evangelho, sem nos deixar levar por qualquer novidade ou por qualquer vento de doutrina. Que nós possamos perseverar em meio à dor, porque haveremos de receber a coroa da justiça. O sofrimento maior nosso Cristo passou ali na cruz. E eu não digo só fisicamente, mas espiritualmente ao carregar nossos pecados. Qualquer sofrimento aqui não é nada perto do que ele passou. E tudo que fizermos também não é nada perto do que ele nos deu. Que possamos pregar com fidelidade, que possamos aconselhar com fidelidade, que possamos ser fiéis à Bíblia, em tempo e fora de tempo. Amém?